Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Kendi. Nesse vídeo eu vou tentar explicar a matéria MOVE, movimento uniformemente variado, para todos vocês de forma concisa, resumida, que seja o mais completo possível e que você mande muito bem em todas as suas provas, tá certo? Acompanhe comigo se você quer aprender ou relembrar essa matéria. Movimento uniformemente variado, ele bifurca em dois, na verdade. Tem o retilíneo e o curvilíneo, ou circular. Ficaria MRUV ou MCUV. O MCUV é muito raro cair em Enem, estaduais, de estado de São Paulo e tal. O que costuma cair mais é o MRUV, que é uma linha reta, tá certo? A gente vai focar mais nesse. Espero que você não fique muito triste, certo? Vamos aprender pelo menos o basicão que mais cai, né? Como que funciona esse cara aqui? Olha, a gente fala que a velocidade varia, muda, quer dizer que ele acelera, freia, exato. Ele acelera ou freia. O famoso acelera ou freia. Com certeza. Mas de forma constante. Não é aleatório a variação, tá bom? Então, ela vai mudar, mas é sempre do mesmo jeito. Eu vou mostrar em breve com números para você, tá bom? A gente vai falar que a aceleração do corpo é constante. Então, a aceleração é constante, o V não é constante, tá bom? Que fique claro. O V varia, o A não. Ah, e a posição? A posição muda também, né, amigo? Se está em movimento, a posição muda. Vou mostrar para você numa linha reta, basicamente, como funciona aqui, ó. Fazer o corpício vindo para cá, com uma velocidade 1. Aqui é um momento inicial, 1 aqui. Podia ser velocidade 0, né? V0 e T0. Vamos lá. As coisas nas exatas começam no 0. Vamos lá. Velocidade inicial e momento inicial, instante inicial. Ele vai andar um pouco, vai estar aqui depois e vai estar com uma nova velocidade. Por exemplo, V1, que é um outro instante, T1. E o próximo? Cara, o próximo ele vai estar num outro lugar que não... A distância aqui já mudou já. Perceba que as distâncias não ficam iguais. Por que não? Porque a velocidade muda, então ou ele anda cada vez mais no mesmo intervalo de tempo, ou cada vez menos, né? Depende se está freando, se está acelerando. Agora é V2. E, por exemplo, poderia estar mais longe ainda, uma velocidade mais bruta ainda, num terceiro momento aqui, ó. Então não, o V vai mudando e o deslocamento também, gente. Então, essa primeira distancinha aqui que ele andou é diferente da segunda, que é diferente da terceira. Professor, pode crer. Então essa aqui é tipo um delta S1, delta S não é igual 2, delta S3. Então a velocidade muda, a distância percorrida fica cada vez diferente, né? Pode ser mais ou menos. Mas tem uma coisa que nunca muda, o A. Eu não desenhei o A, mas eu vou pôr aqui, ó. Vai ter um A. O A pra cá. Vai ter um A pra cá. Professor, você não está aumentando o A? Não. A aceleração não aumenta? Não. Tem que mudar, dar a chavinha na sua cabeça. O A é uma coisa, o V é outra. Meu Deus, professor, é muito difícil. Eu sei. O A é sempre do mesmo tamanho, tá bom? E pro mesmo lado. Mas está cada vez mais rápido. Como que a aceleração não aumenta? A aceleração não é velocidade, amigo.
velocidade aumenta, a aceleração não. Tá bom? A aceleração é uma só. Se você descobrir a do começo, é igualzinha a do meio, que é igualzinha a do fim. Professor, já ouvi esse papo parecido no outro vídeo seu. É exatamente nisso que eu quero chegar, amigo. Quando alguém é constante, nesse caso é a aceleração. A aceleração do começo é igual a do meio, que é igual a do fim, que é igual a qualquer período. E quando um cara é muito constante, você consegue prever a média dele também, né? O cara que tira só 8 em tudo que ele faz, 8, 8, 8, 8, 8, no começo, meio e fim, a média também sai 8. Só que agora aqui não é média, aqui é aceleração. Perfeito. Então o A dele no início é igual ao A do meio, que é igual ao A do fim, que é igual ao A médio. É igual a todos os A's. A gente vai falar que o A é igual a aceleração média, ou aceleração escalar média, que é uma fórmula mais antiga. Tá lá nos fundamentos de cinemática, né? Como é que era a aceleração escalar média? A primeirona que a gente calculava. Era a variação da velocidade, ΔV, por ΔT. Pode crer, professor, lembrei. O A, se alguém perguntar, calcule a aceleração, assim que descobre. Bom, lembrando, o A, ele é medido em metros por segundo quadrado. Só o segundo é ao quadrado. Professor, vou fazer conta, coisa ao quadrado? Não. O número vai estar acompanhado por esse conjuntinho aqui. Se tiver acompanhado de metros por segundo quadrado, já é automaticamente aceleração. Você não precisa fazer conta com quadrado, não. Tá. Assim, metros por segundo é a unidade para ΔV, né? E o ΔT é medido em segundos aqui, ó. Que é o tempo. T não. Professor, posso pôr quilômetro por hora? Melhor não, amigo. Raríssimo exercícios que usam quilômetro por hora. Mas eu já achei. Tá bom. Você é um cara muito estudioso, né? Então, ou vai para esse grupo aqui, o grupo do azul. Se a velocidade for quilômetros por hora, o tempo vai estar em hora e a aceleração vai ser quilômetro por hora quadrado. Só não é comum, tá bom? Eu preciso fazer conta com o quadrado. Não precisa fazer nada de conta, velho. Saiba que esse do roxinho aqui é o mais importante. Ele é no Sistema Internacional de Unidades. O outro é usual. No dia a dia você pode usar essa aqui. Que é quilômetro por hora é o mais comum, né? Então você usa esse trio ou outro trio. E o que é importante saber a unidade? Que um dia vai ter um texto, ele vai ter uns números. E o número nunca vem sozinho na física. O número vem sempre com alguma coisa do lado, tá bom? E meio que você já vai... tá falando desse assunto. Às vezes tem um textão gigantesco. Você acha que eu lembro do texto inteiro? Não, também. Às vezes tem um texto inteiro, grandão. Muitas linhas. Então um dia vai estar assim, ó. 3 metros por segundo quadrado. Continua. Você tem que bater o olho assim. Tem que brilhar, velho. Tem que brilhar. Viu isso aqui, ó? Opa! Metro por segundo quadrado. Com certeza isso aqui é aceleração. O A é 3 metros por segundo quadrado. Então é pra isso que você ensina a unidade? Amigo. Pra isso. Porque um dia vai estar no texto e você não sabe do que ele tá falando, cara. Às vezes você leu... Às vezes você tem uns problemas de memória, de dislexia. Você tem que saber identificar. Achei um número. Vê a unidade... já sabe do que ele está falando, né? Beleza, professor. Então, se um dia aparecer metros por segundo, saiba que era a velocidade. Como que dá para errar? Às vezes ele dá umas palavrinhas secretas. Olha só as palavrinhas secretas. Às vezes ele fala assim, ó. Parte do repouso.
Cara, isso aqui é uma palavrinha, uma expressão secreta. Quer dizer que a velocidade do início é zero, tá bom? Velocidade inicial igual a zero. Qual que é o símbolo de velocidade inicial mesmo? Cara, a velocidade inicial era o V0, né? V0 é zero. Ah, tá. Mas por que você está falando de V0 se na fórmula não tem? É que na fórmula tem ΔV. E ΔV é final menos inicial. Lembra? Mas você tem que saber o inicial para botar na fórmula ali. Não é qualquer velocidade. É a variação da velocidade que você põe lá em cima. Ah, legal. Então, se o cara... Às vezes ele vai falar... O corpo freia completamente. Cara, se falou isso aqui, o corpo freia completamente, quer dizer que a velocidade final é igual a zero. Ah, qual que é o símbolo de velocidade final mesmo? Olha, velocidade final você põe por V, tá bom? Ah, mas onde que usa V? Olha, você poderia, no ΔV, né, para calcular a aceleração, ΔV é V final menos V inicial. Tem que lembrar disso aqui, ó. V final menos inicial. Você vai ver no texto. Alguns, nem tudo está em número. Às vezes está em palavras, tá bom? E você tem que traduzir palavras para número. Ah, legal. Tem outras palavras que significam alguma coisa? Tem. Eu vou chegar mais para frente, tá bom? Então vamos lá, ó. Sabendo que a aceleração é ΔV por ΔT, vou chegar numa nova conta para você aqui. Isso aqui é... Você pega esse tempo, joga para o outro lado. Quem está dividindo fica do outro lado multiplicando. Ó. A vezes ΔV. Esse ΔT de baixo passa para o outro lado multiplicando, né? A ΔT igual a ΔV. E ΔV eu sei que é V final menos V inicial. Sim, tá certo. A ΔT V final menos V inicial passa para o outro lado. Esse negativo aqui, né? Vai ficar positivo. Fica V0 mais A ΔT. A gente vai dar aquele miguezinho, falar ΔT é o tempo total da viagem ali. A gente poderia botar só T, só para facilitar a memorização. T essa não é exatamente a mesma coisa, mas é que 99% das vezes o T inicial é zero, porque você vai cronometrar quanto tempo algo demora, o T inicial é zero. Então você vai lembrar, o ΔT vai ser tipo T final menos inicial. E daí você vai achar a famosa fórmula do VVAT. Ó, só troquei o lado, tá bom? Reescrevi para os lados contrários. VVAT é um pouquinho mais comum, você já deve lembrar dela. Não lembro dessa, professor. Tem gente que fala, vovô e vovó ainda trabalham. Trabalham, não falei nada. Tá? Vovô e vovó ainda tentam ser felizes. Você podia pensar qualquer coisa. Vou voando até Taubaté. O que acontece? Se um dia perguntarem, calcule a aceleração, você já tem como. É só usar essa. E se perguntar qual a velocidade que o cara vai ter depois de certo tempo viajando. Olha, para descobrir a velocidade dele, essa aqui é a melhor que tem. Tá bom? VVAT aqui. Ela tem duas letras constantes e duas letras que variam. Também, tipo sorvete lá, lembra? Então é aqui, ó. O V0 e A são constantes. São números que não mudam. Você descobriu uma vez, tá valendo até o final do exercício. E o V e o T. Cara, o V e o T são variáveis. Eles mudam de valor. Mudou o tempo viajando, muda a velocidade que vai chegar, né? Quanto mais tempo viajando, mais a velocidade muda. São variáveis. Tá. Então, calma aí. Parecido com a outra matéria. Sim. Olha o que acontece. Então, para você achar a aceleração, ΔV por ΔT. Para você achar a velocidade que ele vai alcançar,
Essa aqui é a melhor que tem, VVAT. Mas dá pra achar aceleração por essa também, tá bom? Não tem muito estresse. Só cuidado que o T não é o T do momento, tá bom? T é instante, né? Mas a gente tem que ver quanto tempo ele pediu no exercício. Às vezes fala uma história longa e pergunta, no 3 segundos, qual vai ser a velocidade dele? Você tem que botar o tempo que ele pedir, tá bom? Então tome cuidado. Que esse T não é exatamente ΔT, mas se você usar com sabedoria vai dar certo. E vovô e vovó ainda trabalham, é mais fácil de lembrar, né? É mesmo. Então, vamos lá. Já sabe a aceleração, velocidade do cara. Como que fica classificação do movimento? Olha, você tem que saber o seguinte, né? Se V e A, aceleração, tem o mesmo sentido, ou estão para o mesmo lado, né? Estão para o mesmo lado, a gente diz que é acelerado. E se V e A tem sentidos opostos? Sentidos opostos é um para cada lado, cada apontando para um lado. A gente diz que ele é um movimento retardado. Retardado é o contrário de acelerado. Então calma aí, a gente vai desenhar em breve. Remember, lembra aí. Se V é positivo, tem um nome. Se o V é positivo, ele é movimento progressivo. E se o V é negativo, a gente chama de movimento retrógrado. Não é regressivo, tá bom? Você poderia até falar regressivo, mas em prova alternativa nunca vai estar essa palavra, tá bom? O contrário de progressivo é regressivo, ok. Só que é muito raro alguém escrever desse jeito. Então, para você reconhecer num exercício, costuma estar retrógrado. Então, essas classificaçõezinhas aqui são importantes. Por quê? Porque o cara pode falar. Pode fazer uma duplinha dos dois de cima com dois de baixo, tá bom? Ele pode ser progressivo acelerado. Olha isso, fazer todos os casos possíveis aqui. V para um lado, A para o mesmo lado. Se o V for para um lado e o A para o outro. Claro, vou fazer um chãozinho, né? Preciso fazer um chãozinho de referência aqui. Chãozinho de referência. Opa! Bora, chãozinho de referência. Vou fazer o chãozinho apontando para a direita aqui. O que é esse chãozinho para a direita? Quer dizer que a posição vai aumentando para aquele lado, ou todo mundo que vai para aquele lado tem sinal de positivo, tá bom? E todos que têm sentido contrário tem sinal de negativo. Ou esse aqui tá meio em cima do A, né? Deixa eu apagar esse. O meu A tá tampado aqui. Vou fazer um terceiro cara aqui. Dessa vez o V para cá e o A para cá. E fazer um outro carinha aqui. O V para cá e o A também para cá. Veja bem. Então, para você saber se você põe sinal de mais ou menos, você tem que ver para que lado é o seu referencial. E referencial não é você que decide, nesse caso não. É onde a setinha do chão aponta, ou para que lado o número da posição que o cara está vai aumentando. Bom, às vezes tem uma plaquinha. Vamos dizer assim, às vezes tem uma plaquinha assim, aqui é o 10 km. E mais para frente tem uma plaquinha aqui, na mesma reta. 80 km.
Ah, beleza. Você consegue ver que indo para aquele lado os números vão aumentando da posição? Todos os caras que vão para aquele lado são positivos. Ah, pode crer. Professor, então se não tiver desenho, cara, se não tiver desenho, você tem que prestar atenção no número, tá bom? Se tiver desenho é mais rápido, né? Olha só. Vamos ver o V para aquele lado lá. É o mesmo lado do chão. O V é positivo. Ah, e o A? Cara, o A também tá para aquele lado. Positivo. Pode crer. Quando os dois estão para o mesmo lado, ou os dois estão com o mesmo sinal, tem gente que decora. Ah, se o V e o A tem o mesmo sinal, é acelerado. Beleza. O desenho é para o mesmo lado. Em números, é ter o mesmo sinal. Tá bom? Então, o mesmo sinal. O mesmo lado é o mesmo sinal. Bom, ó, fica nítido aí. Todos os casos possíveis. Isso aqui, o V é positivo, então é progressivo. Beleza. Mas o A e o V têm o mesmo sinal. Ou estão para o mesmo lado. Opa, então é acelerado. Progressivo acelerado. Ah, legal. E aqui? Olha, esse aqui, o V tá pro lado do crescimento, né? Desse chãozinho. Ele é V positivo. Mas o A tá no sentido contrário ao crescimento. Ah, o A é um número negativo, sim. Se bater o olho no desenho, pá, um para cada lado, você já chama de retardado. Beleza, ele é retardado. Mas se você não tivesse desenho, você tinha que olhar um número, valor numérico. O V positivo e o A negativo, sinais opostos, né? A gente chama de retardado. Ó, cada um apontando para um lado é a mesma coisa que sinais opostos. Ó. Sinais diferentes. Diferentes. Ah, tá. Sinais diferentes a gente chama de retardado. E se o V é positivo, ele é progressivo ainda. Progressivo. Vamos ver o terceiro carinha aqui, ó. O V tá no sentido contrário ao referencial. O V é menos nesse. E o A tá no sentido a favor da trajetória. Dessa vez o A é mais. Então como que fica? Cara, o V negativo tem nome. V negativo é retrógrado. Quer dizer que ele está indo contra a trajetória? Sim. Não quer dizer que ele é lento, tá bom? Não quer dizer nada. Retrógrado, ele pode correr para outro lado só. Retrógrado. E se tem sinais diferentes, ou um apontando para cada lado, a gente fala que é retardado. Ele é um retrógrado retardado? Sim. Professor, posso chamar de regressivo retardado? Pode, mas é raro alguém aparecer assim, tá bom? Retardado. Você tá xingando ele? Não, eu só tô explicando que ele tá indo para um certo lado e tá freando. É isso que eu tô dizendo, tá bom? Cara retardado é só simplesmente quer dizer tá freando. Ah, e o cara acelerado quer dizer que tá cada vez mais rápido. Só isso, mas ele pode correr pro outro lado. Todos podem correr para todos os lados, né? Ah, tá. E esse último? Ah, é o que falta, né? O V tá contra, o V é menos. E o A também tá contra a trajetória. O A também é menos. Se o V é negativo, é retrógrado. Beleza. Ah, e se o A é negativo? Cara, só o A negativo não diz nada. Você tem que olhar se combina o sinal. Ah, eu achei que quando o A é negativo é retardado, freia. Não. Para ser retardado, os sinais têm que ser diferentes ou V e A apontar para lados opostos. Ah, e esse cara aqui, os dois estão pro mesmo lado. É um retrógrado acelerado, cara. Ele tá cada vez mais rápido, porém tá indo para aquele lado lá, o contrário do que o chãozinho estava indicando, tá bom? Como fica isso aqui em gráfico? Olha, em gráficos, né? Tem
vários gráficos possíveis. A gente vai fazer alguns com vocês. Tem um gráfico posição por tempo. Tem um gráfico velocidade por tempo. Tem um gráfico aceleração por tempo. Vamos lá. Vamos lá, ó. Gráficos possíveis. E eu vou falar qual cai mais também, tá bom? Pra você não ficar bitoladão. Posição, tempo. Pode ser velocidade, tempo. E pode ser... Deixa eu dar uma mini apagada aqui. Que... Bom, e pode ser aceleração por tempo. Ué. Por que não, né? Aceleração por tempo. Professor, como é que funciona esse aqui? Olha, ele pode ter várias formas possíveis. Vou fazer um aqui, ó. O posição por tempo, gente, ele no move, movimento uniformemente variado, é curvo, tá bom? Fique claro, é curvo. Então pode ser assim. Se ele for curvo desse jeito, você pode pensar num sorriso. Tipo um sorriso. Mas por que sorriso, professor? Quer dizer que o A é positivo. Finge que o A é o nariz. O A é um número positivo. Ou maior que zero. Tem gente que fala maior que zero. Mas positivo e maior que zero é a mesma coisa. Ai, professor, mas e se for curvo do outro jeito? Olha só. É a pergunta possível, né? Se ele for uma parábola para o outro lado, você pensa numa boca triste. Você vai pensar uma carinha de triste. Carinha de triste. O que isso quer dizer? Quer dizer que o A é um número negativo. Então calma aí, ó. Vamos... Carinhas tristes, carinhas felizes, né? Lembra, ó. Quando a boca é pra cima, eu já sei o sinal do A. O A é positivo. E se a boca for pra baixo? Cara, eu já sei o sinal do A. O A é negativo. Mas por que eu tenho que saber o sinal do A? Olha, pra saber se é acelerado ou retardado, né, amigo? Ajuda. Lembra aqui os sinaizinhos do A? É. É, né? É. E o V? Olha, eu vou... Até... Você tem que tomar cuidado. Tem um pedacinho subindo, um pedacinho descendo. Pedacinho descendo, pedacinho subindo. Tem que tomar cuidado, né? A hora que a posição vai diminuindo, a posição diminuindo quer dizer que o V é negativo. E se a posição for aumentando, quer dizer que o V é positivo. Calma aí, professor. Fala de novo. Ó, vamos lá. Até o bico, assim, ó, até a metade, assim, ó, até o vértice da parábola. Vai que você já estudou função da matemática, né? Até o vértice. Vamos lá. Até o vértice. Essa posição está descendo, está diminuindo. Posição diminuindo é a mesma coisa que um V negativo. Então calma aí. Quer dizer que o V é negativo? Nesse primeiro pedaço? Sim. E quando o roxinho está subindo aqui, ó? Daí o V é positivo. Professor, quer dizer que nesse desenho tem um pedaço que é retardado e tem um pedaço que é acelerado? Sim. E no azulzinho a mesma coisa. No azulzinho a posição dele começa a subir. Quer dizer que no comecinho o V é positivo. E depois do vértice, o ponto mais alto aqui, finge que tá bem feito aqui. O V, a posição dele começa a diminuir. A velocidade dele é negativa nesse outro pedacinho aqui, ó. Quer dizer que nessa parábola tem um pedaço que é retardado e um pedaço que é acelerado? Tem. Sim, senhor, viu? Então posso classificar o gráfico assim, duas palavras já era, tipo, progressivo e acelerado? Não. Até certo pedaço
é uma coisa, depois do vértice é outra coisa, tá bom? Então tome cuidado. Tem os 4 aqui, viu? Tem V positivo com A positivo. Tem V negativo com A negativo. Tem V negativo com A positivo. E tem V positivo com A negativo. Então, cada um dessas parábolas tem 2 tipos de movimento, tá bom? Até o vértice é uma coisa, depois do vértice é outra. Se você não lembra como que funciona, lembra dos nominhos aqui em cima, tá bom? Poderia até falar, ó. O roxinho até metade aqui, ó. O roxinho até metade, V negativo com A positivo. Ele é retrógrado, retardado. Seria retrógrado, retardado. V negativo com A positivo. E o roxinho na segunda metade? Cara, o roxinho na segunda metade é V positivo com A positivo. Ele é progressivo acelerado. Ah, tá. Professor, põe os números pra mim. Põe, ó. Eu fingi que esse aqui é 1. Fingi que esse aqui é 2. Fingi que esse aqui é o 3. Esse aqui é o 4, ó. Então, o roxinho na primeira metade... Roxinho na primeira metade, ele é o 3. Ah, tá. E o roxinho na segunda metade, ele é o 1. Pode crer. E o azulzinho? Cara, o azulzinho, vamos lá. O A é negativo nele, né? A primeira metade do azulzinho. O V positivo. Ele é progressivo. E o A é negativo. Ele é retardado. Ah, é o caso 2? É... O azulzinho, primeira metade, é 2. E a segunda metade do azulzinho? Cara, segunda metade do azulzinho, V negativo e A negativo. Ele é o retrógrado acelerado, é o caso 4 aqui, ó. Então, olha só. Então, esse aqui é bem difícil. Bem difícil. Pouquíssimos alunos sabem classificar isso aqui, viu? A boca para cima dá o sinal do A positivo, a boca para baixo dá o A negativo, mas saber o V aí exige um pouco mais de interpretação. Para saber o V, você tem que saber se o S aumenta ou se diminui, né? Se o S está aumentando, o V é positivo, e se o S está diminuindo, o V é negativo. Daí você consegue adivinhar o sinal do V. Você tem que saber o sinal dos dois para classificar certo, beleza? Olha só como funciona no velocidade por tempo. O velocidade por tempo é apenas uma reta. Bom, ou é uma reta crescente, ou é uma reta decrescente. Opa, caindo aqui. Certo. Qual que é a diferença deles? Ah, a gente vai falar, né? Opa. Vamos falar aqui, ó. Se a reta tá subindo, a gente fala que ele tem A positivo. E se a reta tá caindo? Cara, se a reta tá caindo, a gente fala que ele tem A negativo. Pode crer. Mas e o V, professor? E o V? Olha, o V, você não precisa fazer muita matemática, não. O V, você olha o número aqui, né, amigo? É mesmo, né, professor? O V tá acima do zero aqui do eixo. Então aqui é um número positivo. O V é um número positivo aqui. O V é um número positivo aqui. Posso ter o gráfico saindo lá de baixo? Poderia. É que eu não quis. Mas podia ter V negativo lá embaixo também, tá bom? Aqui o V é positivo, porque é um número acima do zero. Aqui o V é positivo, que é acima do zero. Classifica daquele jeito lá. Olha, V positivo com A positivo, ele é o caso 1 aqui, é progressivo acelerado. É mesmo, progressivo acelerado. E V positivo com A negativo. Esse é o caso 2 aqui, ó, progressivo retardado. É mesmo, professor. Progressivo retardado é assim que desenha. Professor, quero ver os outros. Tá bom, amigo, eu faço pra você. Só pra você ter o resumo mais completo, né? Como é que faz os outros? Faço pra você, cara. Não seja por isso, não. Vou fazer mais alguns aqui. Ó.
tenho preguiça para fazer meus alunos tirar nota, não. Eu quero que meus alunos vão super bem. Ah, não é o que parece na hora que você devolve as notas. Ah, mano, eu não faço mágica pra brotar a nota, velho. Mas não sou vacilão total. Eu sou tipo um termômetro, cara. Eu falo exatamente o. Eu até falo um número mais agradável do que deveria ser, às vezes. Né? Vamos lá. Termômetro. Você não vai xingar o termômetro se ele falar 40 graus. Vai. O termômetro não tem culpa. Se você tá com febre, ele só fala um número, velho. Você não tem que xingar ele. Mesma coisa comigo, não me xinga não. Tô me esforçando aqui pelo seu bem. Olha só. O gráfico aqui é zero, gente. E esses caras têm velocidade negativa. Não sei quanto, mas é abaixo do zero, né? Ah, é o V negativo. Tá certo, professor. Mas e o A? Olha, o A depende se é inclinado para cima ou se é inclinado para baixo. Vamos lá, inclinado para cima. Opa, inclinado para cima, o A é positivo. Ah, é mesmo. E se for inclinado para baixo, o A é negativo. Beleza. Vamos classificar essas retas. A reta rosa. Cara, a reta rosa aqui. V negativo com A positivo. V negativo é retrógrado. E o A positivo é. O A sozinho não dá sinal, né? O A e o V com sinal trocado é retardado. Vou procurar aí retrógrado, retardado. É o 3. É o caso 3 aqui, ó. É, tá. Ah, e aqui? V negativo com A negativo. Ele é retrógrado, acelerado. Que os dois têm o mesmo sinal, lembra? Se os dois têm o mesmo sinal, é acelerado. Que é o caso 4 aqui. Beleza, povo? Ah, e o último gráfico aqui que tem. Olha, aceleração por tempo. É um gráfico muito bom. Ele é mais raro cair. Vou falar pra você que ele é mais raro cair. O que mais cai pra nós é o gráfico do meio aqui, tá bom? Mas a gente vai falar um pouco mais dele já já. Como é que... O que dá pra fazer? Não dá pra fazer muita coisa não, cara. Vou falar pra você que não dá pra fazer milagre. O gráfico aceleração por tempo, ele é tipo uma reta. A gente fala que o A é constante, então o A não pode mudar. Do começo ao fim o A não muda. Ou é assim, ou é assim. Ah, tá. O A não sobe e não desce. Não, o A é constante, gente. O que dá pra descobrir? Só dá pra descobrir que o A é o sinal do A. O A é um número positivo. Aqui, porque é acima do zero, né? E aqui o A é um número negativo, porque é abaixo do zero. Dá para achar o V? Não. Só com o gráfico não dá para achar V. Ah, esse gráfico não. Então, tinha que ter um pouquinho mais de informação. Se tiver um pouco mais de informação, dá pra gente achar coisas. Vou passar para você propriedades gráficas. E que resume todos esses gráficos aqui. Ó. Essa aqui é uma técnica que me ensinaram na minha época de colégio. Um professor meu, muito bom, Faleiros, tá bom? Me passou essa técnica aqui. Eu vou falar que foi ele que criou mesmo, velho. Essa técnica aqui, eu dei uma mini variada no jeito, porque faz 10 mil anos que eu não escuto essa explicação, né? A gente fala o seguinte: os gráficos, toda vez que você tiver num desse aqui, ó, pensa gráfico, posição por tempo. A hora que você estiver nesse aqui, você pensa gráfico, velocidade por tempo. A hora que você estiver aqui, gráfico, aceleração por tempo. A hora que você estiver aqui, gráfico, aceleração por tempo. Aqui, gráfico, velocidade por tempo. E aqui, gráfico, posição por tempo. Beleza? É um jeito de resumir, muito bom. A gente fala que a ida é tangente e a volta é a área. Como assim, professor? Olha, a ida, você vai, ida é tangente, a volta é a área. A volta é a área.
Olha só. E na área a gente bota um delta aqui, ó. Marotinho. Marotinho. Toda vez que a gente quer área, você bota um triangulinho aqui, ó. Marotinho. Olha a interpretação. Primeiro, você tem que saber o que é tangente, né? Num gráfico, posição por tempo. Posição por tempo. Se você conseguir calcular uma tangente... O que é tangente? Cara, tangente de um gráfico... Tangente de um certo ângulo, né? Cara, tangente é basicamente a altura pela base, né? Aqui, ó. Cateto oposto pela cateto adjacente. Oficialmente falando, né? Tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Esse é o oficial da matemática. Mas vamos tentar facilitar a sua vida aqui. Altura por base. Ah, mas o triângulo não está feito. Não, você que tem que forçar o triângulo, tá bom? Olha, é tipo altura por base. Como se fosse. Tá bom? Pode dar número negativo? Pode, porque às vezes está inclinado para baixo, mas não tem problema, tá bom? Olha o que acontece, a interpretação. Num gráfico, olha só. Num gráfico, ó. Um gráfico, posição por tempo. Num gráfico, posição por tempo, a tangente é igual a velocidade. Dá pra achar velocidade? Dá. E é isso que tá escrito aqui, mano. Ó, num gráfico, só que no modo resumido, né? Ó, no gráfico posição por tempo, calcule a tangente. E a tangente vai ser a velocidade. Entendo, professor. Como funciona no próximo? Olha, o próximo é aqui, ó. Num gráfico. Interpretation, né? Num gráfico, velocidade por tempo. Se você conseguir calcular a tangente, faz um triângulo ali, força o triângulo. A tangente é igual a aceleração. Como assim, professor? É o que está escrito no esqueminha aqui, ó, amigo. Ó, num gráfico velocidade por tempo, se você calcular a tangente, você consegue achar a aceleração dele. Não precisa daquela fórmula ΔV por ΔT. Dá na mesma, viu? Dá na mesma. Só que quando a gente decora desse jeito, né, já engloba o altura por base, já engloba 2. O V é ΔS por ΔT e o A é ΔV por ΔT. Daria do mesmo jeito. Bom, aqui, olha a volta. A volta é a área, hein? Como fica as frases? Olha. Num gráfico, aceleração por tempo. Vou até escrever aqui, ó. Deixa eu selecionar esses amigos aqui antes. Esse aqui é amigo. Cara. Deixa eu selecionar esses amigos aqui e jogar pro lado. Não consigo clicar. Deixa eu ver. Tá. Consigo sim. Vou... caramba. Volta. Só isso aqui que eu quero. Joguei pro lado. Vamos lá, ó. A interpretação. Esse resuminho aqui resume todos os gráficos de cinemática, mano. Ele é maravilhoso, mano. Num gráfico, aceleração por tempo, a área é igual, numericamente igual, né? Numericamente. Mas é igualzinho. É igual a variação da velocidade. ΔV. Por isso que eu falei, não dá para achar a velocidade direto. Ele tinha que dar mais uma informação. Ou a velocidade inicial. Daí, se você sabe a inicial e quanto variou, dá para achar a velocidade final, né?
Ah, é mesmo. E no gráfico V por T, ó. Última interpretação aqui, né? Ó. Se você tá num gráfico velocidade por tempo e consegue calcular uma área da figura embaixo ali, essa área é o ΔS para você. Ah, pode crer. Então você vai fazer, olha só. A gente vai deixar aqui no jeitinho aqui pra você, ó. A área é igual a variação do espaço. Famoso deslocamento, né? Professor, deslocamento não é tipo distância percorrida? Depende do exercício, é igualzinho. Ah, professor, então se perguntar distância percorrida, não preciso das fórmulas? Posso calcular a área do gráfico? Pode. Deve. Se tiver gráfico, vai na hora. Área do gráfico. Qual gráfico cai mais, professor? Olha só. Tudo que você pode tá aqui. Qual deles é o gráfico que tem mais possibilidade de pergunta para você? Tem o S por T, dá para achar uma coisa só. O V por T dá para achar duas coisas. E o A por T uma coisa só. O gráfico que mais cai de longe, velocidade por tempo. Bom, velocidade por tempo decide duas coisas, né? Ele pode perguntar duas coisas para você. É muito útil isso aqui. Tá bom? Para que eu quero deslocamento? Olha, às vezes ele pergunta a distância percorrida, às vezes ele pergunta a velocidade média. Você sabe que velocidade média é matéria antigona? Você nunca pode esquecer, né? E velocidade média, às vezes ele pergunta, velocidade média é ΔS por ΔT. Se você não achou ΔS, não tem como, né? Ah, pode crer. Então, deslocamento é útil achar. É, bem útil. Perguntam bastante, viu? Coisa que mais perguntam. E então, olha só. Para retomar aqui, né? Fechar. Você não pode errar como calcula uma área, tá bom? Não erre como calcula uma área. Você lembra como calcular áreas? Olha, área de triângulo. A gente chama aqui, ó, base vezes altura sobre 2, tá bom? E se for retângulo? Cara, se for retângulo, a gente costuma fazer só base vezes altura. Ah, legal. E se for trapézio? Não é necessário saber. Se souber, agiliza a vida, né? Se souber, agiliza. Mas não é necessário saber a do trapézio. O do trapézio seria... Pode ser um trapézio reto. Trapézio retângulo. Pode ser o outro aqui, que não tem ângulo reto. Tanto faz, tá bom? Tem os dois possíveis. Ambos têm lados paralelos. E os lados paralelos a gente chama de base, gente. Base. E sempre tem altura. Altura aqui, H. Ó, vamos lá. Sempre tem uma altura. Então, área do trapézio, para relembrar como é que era, soma as bases. Base maior mais base menor. Multiplica pela altura deles e divide por 2. Por que, professor? Daí eu teria que mostrar numa aula de matemática. Mas não é tão difícil não saber por que é vezes 2, tá bom? Se souber essas áreas, você já está meio caminho andado. Dificilmente vai ter uma figura diferente disso, tá bom? Porque só tem retas ou reta em crescente, reta deitada, reta descendo. Última coisa, que pegadinha geral, muita gente cai, pelo amor de Deus, não caia nisso. Tá bom, ó. Vou fazer aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ó. Posição
por tempo aqui, tem pedaços que a posição não muda. Ó, vou até chamar esse aqui de 1, esse pedacinho aqui de 1, esse pedacinho aqui de 2, esse pedacinho aqui de 3, esse pedacinho aqui de 4. Ó, só para avisar, pegadinha máxima, né? O 1, repouso, tá parado, gente. Ai, mas tem um número ali. Eu sei que tem. É a posição que ele tá na estrada, gente. Então, o S, você tem que tomar muito cuidado. O S, em linha reta, quer dizer que ele está na mesma posição. Tá paradão. Ah, tá. Ah, o 2. Cara, o 2, a posição tá aumentando. É o movimento progressivo. O V positivo, gente. Ah, e esse 3 aqui? Cara, esse 3 reto de novo. Quer dizer que a posição dele não muda. Se a posição dele não muda, repouso, cara. Ah, certo. E se tá caindo? Cara, se a posição tá caindo, seja reta, seja curva, não importa. Se a posição tá caindo, é um movimento retrógrado, que o V é negativo. Bom? Ah, tá. Mas por que você está falando isso? Porque às vezes ele pergunta, no trecho tal, no trecho progressivo, calcule alguma coisa. No trecho retrógrado, calcule alguma coisa, tipo velocidade média, ou deslocamento, que seja. Como calcula deslocamento? Cara, deslocamento é ΔS, né, amigo? Se um dia perguntar deslocamento, você tem que ver a posição do início, a do fim, faz um menos o outro. Daí você já acha o deslocamento, né? Deslocamento pode sair negativo, tá bom? Porque é final menos inicial. Ó, isso aqui, para relembrar, o gráfico posição por tempo, pegadinhas, mas vou mostrar no velocidade por tempo lado a lado aqui, ó. Porque você passa um por semana, daí os caras já confundem tudo, esquece tudo. Vou por lado a lado aqui, amigo. Vou fazer o mesmo desenho possível aqui. Tentar, né? Reto, subiu, reto, desceu. Vamos lá, ó. Se o gráfico fosse velocidade por tempo, trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4 aqui, ó. Ah, tá. Como que ficaria nesse gráfico de baixo aqui? Olha, o V no primeiro trecho, ele não muda. Ah, quer dizer que é o movimento uniforme. Isso, velocidade constante. E vou além. Ele é um movimento uniforme e é um número positivo, é acima do zero. Uniforme e progressivo. Ah, progressivo uniforme. É, isso aí. Ele é progressivo uniforme ou uniforme e progressivo. Normalmente falam progressivo uniforme. Deixa eu pôr na outra ordem. Deixa eu digitar isso aqui, vai. Vamos lá. Movimento progressivo, porque é acima do zero, e uniforme. Mas e se for o 2? Cara, o 2, a velocidade tá cada vez maior. Você tá vendo? Tá fugindo do zero. Como você sabe? Porque aqui é o zero, ó. Ele era um número e tá cada vez mais longe do zero. Ele tá acelerado. Dá pra sacar quando é acelerado pelo formato do gráfico sem número? Dá, sim senhor. Então, aqui é o 2, ele é movimento. A velocidade é positiva, é progressivo, mas tá cada vez maior o número. Então é progressivo e acelerado. Progressivo e acelerado. Quer dizer que o V tá cada vez maior. Sim. Ai, caramba, que triste. Não tô gostando disso, mas tá bom. Pronto. Basicamente. Consegui. Professor, e o 3? Cara, o 3, mesma coisa. O V,
É um número alto, existe, né? Mas não tem aceleração, gente. Ele é um movimento progressivo porque é positivo e é constante. Ele é uniforme. Não, calma aí. Uniforme. Oh, caramba. Bom, consegui separar aqui. E o 4? Olha, o 4, a velocidade dele está chegando perto do zero. Você consegue ver? Ele tá se aproximando do zero. E esse carinha 4 aqui é variado, amigo. Como que a gente chama? Ó, a gente vai chamar carinhosamente de movimento. Se é um número acima do zero, ele é progressivo também. Só que tá chegando perto do zero. Tá freando. Retardado. Então o mesmo desenho pode ter respostas diferentes? Sim. Depende do que é o gráfico, né, amigo? Se o gráfico tá posição por tempo ou velocidade por tempo. E por que eu fiz isso aqui? Porque você visualizar as áreas, gente. Tem umas áreas aqui embaixo, ó. Tem umas áreas. Retângulo, trapézio. Às vezes é triângulo. Nos meus aqui é trapézio e retângulo, né? Mas se alguém perguntar, calcule o deslocamento no período acelerado. Opa! Acelerado é só esse trecho aqui, ó. Daí você calcula o deslocamento. É a área, né? Delta S é o deslocamento. E para calcular deslocamento, você calcula a área desse cara aqui. Ou às vezes ele fala, calcule o deslocamento no período retardado. E ele não vai falar onde é retardado. Você que tem que saber. Retardado é aqui, ó. Só, tem uma areazinha aqui, ó. Um trapézio de novo. Você usa a fórmula ou do trapézio, ou quebra a figura, né? Tem gente que quebra em triângulo e retângulo, faz os dois individual e soma, sem problema. Tá certo? Então vou parar esse vídeo por aqui. Espero que tenha entendido o comecinho do movimento uniformemente variado. Certo? Se esse vídeo agregou alguma coisa para a sua vida, considere dar um like. Beleza? Muito obrigado. Se cuida. Até a próxima. Tchau.